O rugido dos motores não era apenas som. Era a manifestação física de uma quebra de paradigma. O som da guerra sendo reescrita em tempo real. O ano era 1944. A Europa, sufocada sob o peso da Wehrmacht, assistia a um avanço que desafiava a própria geometria do conflito. A Terceira Frota, sob o comando do general George S. Patton Jr., não estava simplesmente seguindo o plano. Estava rasgando o mapa. Em apenas 48 horas, a Terceira Frota avançou 100 milhas. 100 milhas em 2 dias, em território hostil cruzando rios, ignorando bolsões de resistência e transformando a doutrina de guerra em pó. Para os estrategistas sentados em escritórios distantes, aquilo era insano. Era a tática mais estúpida e suicidal já concebida. A guerra, para a maioria dos generais, é aritmética. É um problema de engenharia. Você calcula a taxa de consumo de combustível, a capacidade de carga das estradas, o tempo de reabastecimento das munições. O avanço militar é ditado pela velocidade do trem mais lento, pela capacidade do caminhão mais antigo. A doutrina militar estabelece que, para cada milha que uma força avança, a linha de suprimentos se estende, ficando mais tênue, mais vulnerável. O consenso na época era que uma força blindada só poderia avançar 50 milhas antes de parar, consolidar e esperar que a logística a alcançasse. 50 milhas era o limite da prudência. 50 milhas era o limite da sobrevivência. Patton não estava interessado em prudência. Ele via a prudência como um convite ao inimigo para se reagrupar. Ele via o limite de 50 milhas como uma algema mental. Para Patton, a guerra não era uma equação, mas sim um estudo de momentum. Ele acreditava que a velocidade não era apenas uma ferramenta tática, era uma arma psicológica e, crucialmente, uma forma de proteção. O avanço rápido, o avanço implacável, criava um vácuo de decisão no comando inimigo. O inimigo não podia reagir ao que não conseguia localizar ou quantificar. A velocidade transformava a retaguarda alemã em caos, desorganizando suas comunicações e impedindo qualquer contra-ataque coordenado. Mas essa filosofia tinha um custo monumental, o imperativo logístico. A Terceira Frota consumia, em média, 300 mil galões de gasolina por dia. Isso sem contar munição, rações, óleo lubrificante e peças de reposição. Para sustentar o avanço de 100 milhas, Patton exigiu que o sistema de suprimentos fizesse o impossível. Ele exigiu que eles quebrassem a física. O general de divisão Hugh J. Gaffey, comandante do 4º Corpo Blindado, recebeu a ordem de avançar sem hesitação. A mensagem de Patton era clara. O avanço é a prioridade absoluta. Se ficarmos sem combustível, nós o encontraremos. Essa era a essência da tática estúpida. Patton não estava esperando que a logística o alcançasse. Ele estava forçando a logística a se reinventar ou colapsar. Ele estava transformando a cadeia de suprimentos em um sistema de reação de emergência permanente. O rompimento havia ocorrido após a Operação Cobra, que finalmente conseguiu quebrar o impasse mortal da Normandia. De repente, o campo de batalha se abriu. A Wehrmacht estava em retirada desordenada, paralisada pelo choque. Aquele era o momento, o ponto de inflexão que Patton havia esperado a vida toda. Um general prudente usaria o rompimento para consolidar, para garantir que cada tanque estivesse com o tanque cheio e cada soldado alimentado. Patton, por outro lado, viu uma porta que só ficaria aberta por 48 horas. Ele jogou a Terceira Frota através dela, com a velocidade de um raio. A Força-Tarefa O'Connor, uma ponta de lança blindada, avançou tão rápido que frequentemente encontrava depósitos de suprimentos alemães intactos, abandonados às pressas. Eles se moviam tão rápido que o inimigo à sua frente pensava que estavam em maior número do que realmente estavam. Mas à medida que a Terceira Frota se aprofundava no território francês, a realidade da distância começou a morder. A Terceira Frota estava faminta por combustível. Os oficiais de suprimentos, os S4s, viviam um pesadelo. Eles viam os mapas e sabiam que, de acordo com todas as regras estabelecidas, a Terceira Frota deveria ter parado. O sistema de suprimentos aliado, centralizado e projetado para a cautela, estava falhando miseravelmente em acompanhar o ritmo de Patton.
A prioridade era o avanço. O custo logístico era secundário, até que se tornasse fatal. O problema não era a falta de recursos na retaguarda, mas sim a incapacidade de transportar esses recursos a tempo. Havia milhões de galões de gasolina esperando nos portos da Normandia, mas os caminhões que deveriam transportá-los estavam sendo desviados, as estradas estavam congestionadas e a distância se alongava a cada hora. Patton compreendeu que a inércia burocrática e a adesão rígida à doutrina eram seus maiores inimigos internos. Para vencer a logística, ele precisava de táticas que beirassem a ilegalidade militar. Ele precisava de improvisação em uma escala industrial. A primeira ordem que desafiou a lógica foi a determinação de que os caminhões de suprimentos deveriam operar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os motoristas, exaustos, muitas vezes dormiam ao volante, sendo acordados apenas pelos solavancos nas estradas esburacadas. O risco de acidentes era extremo. A alternativa, parar o avanço, era inaceitável. Em seguida, veio a ordem que causou arrepios nos quartéis generais aliados. A terceira frota deveria se abastecer sempre que possível por meios não convencionais. Isso significava pilhagem, mas com uma roupagem militar. Se um depósito alemão fosse encontrado, ele era esvaziado. Se um comboio aliado destinado a outra divisão mais lenta fosse interceptado, ele seria emprestado sob a mira de uma arma. A prioridade de Patton era tão absoluta que ele estava disposto a causar rupturas temporárias em outras partes da frente para manter sua própria flecha em movimento. Essa estratégia, embora eficaz, gerou ódio e ressentimento entre os outros comandos. O primeiro exército, que avançava com mais cautela, frequentemente se via sem suprimentos cruciais que haviam sido desviados à força para alimentar a máquina de Patton. Mas Patton tinha um argumento inegável. O avanço dele estava matando alemães e liberando território em uma taxa que nenhuma outra força aliada estava igualando. Se o objetivo da guerra era vencer, a velocidade de Patton era a prova de que ele estava no caminho certo. Ele incentivou seus homens a serem criativos, a ignorarem os regulamentos e a verem cada obstáculo como um desafio pessoal. Os engenheiros de Patton não esperavam pontes serem reconstruídas. Eles usavam o que estivesse disponível, muitas vezes construindo travessias improvisadas sob fogo pesado. A tática não se resumia apenas a roubar combustível. Tratava-se de otimizar cada gota. Patton instituiu uma política rigorosa de economia de combustível dentro de cada unidade. Veículos desnecessários eram abandonados ou deixados para trás. A marcha era o mais direta possível. Cada milha percorrida precisava ser justificada pela necessidade tática. No entanto, o limite estava chegando. A terceira frota se encontrava em uma posição perigosíssima. Estava longe demais de seus portos de origem. Seus tanques estavam quase vazios, e a linha de suprimentos era uma fita esticada e frágil, vulnerável a qualquer contra-ataque alemão determinado. O general Omar Bradley, comandante do 12º Grupo de Exércitos, observava o avanço de Patton com uma mistura de admiração e horror. Ele sabia que, se Patton parasse agora, ele seria pego. A única maneira de sobreviver era continuar avançando. A velocidade havia se tornado uma necessidade existencial. A terceira frota estava agora operando na base de um dia de suprimento. Eles estavam vivendo da boca para o tanque. Se o reabastecimento falhasse por 24 horas, a força inteira se transformaria em um cemitério de aço inútil. O desafio logístico, que parecia insolúvel, exigia uma solução que fosse tão radical quanto o avanço de Patton. Eles precisavam de um rio de suprimentos que pudesse fluir ininterruptamente, ignorando o congestionamento das ferrovias e a lentidão dos comboios tradicionais. O general Dwight D. Eisenhower, comandante supremo, estava sob pressão intensa. Ele tinha que escolher: frear Patton, garantindo a segurança logística, ou permitir que ele continuasse, arriscando um desastre, mas mantendo a pressão sobre o eixo. A aposta de Patton era que o choque de seu avanço seria suficiente para manter o inimigo desorganizado até que uma solução de transporte em massa pudesse ser implementada. Ele precisava de uma artéria,
uma via expressa dedicada exclusivamente ao combustível e à munição, que pudesse operar em escala e velocidade sem precedentes. O sucesso da tática estúpida de Patton dependia agora de uma solução logística, que era em si mesma uma obra-prima de improvisação e engenharia. A terceira frota estava pendurada por um fio de gasolina. O próximo passo não seria mais sobre lutar contra o inimigo, mas sobre lutar contra a distância. O fronte da verdade exigia uma resposta imediata para sustentar a máquina de guerra mais rápida da história moderna. O relógio estava correndo. E a terceira frota de Patton havia se transformado em um predador faminto, devorando suprimentos a uma taxa insustentável. A distância entre a vanguarda e os depósitos de suprimentos na Normandia se expandia a cada hora, criando uma zona morta logística que ameaçava engolir todo o avanço. A aposta de Patton, a tática que os céticos chamavam de suicida, era que a velocidade criaria sua própria segurança. Ao avançar tão rapidamente, ele impedia o inimigo de organizar uma defesa coerente ou de atacar suas vulneráveis linhas de comunicação. Mas essa aposta só seria paga se o sistema de abastecimento pudesse ser reconstruído em tempo real, sob o fogo e sob o peso da urgência. O desafio recaiu sobre o Comando de Suprimentos do Exército, liderado pelo brigadeiro-general Frank S. Ross. A solução precisava ser imediata e massiva, algo que nunca havia sido tentado em escala de guerra móvel. A resposta foi batizada com um código que logo se tornaria lenda: o Expresso Bola Vermelha. O Bola Vermelha não era apenas um comboio. Era uma artéria vital, uma rodovia de mão única dedicada exclusivamente ao fluxo de guerra. Era a materialização da urgência. A partir de 25 de agosto de 1944, a operação entrou em vigor. 2 rotas principais foram estabelecidas a partir das praias da Normandia e dos depósitos de abastecimento recém-liberados, estendendo-se por mais de 800 quilômetros até a fronteira alemã. Uma rota era estritamente para o tráfego de ida, carregada de gasolina, munição e rações. A outra para o retorno dos caminhões vazios. Não havia exceções. A disciplina era brutal. As estradas foram limpas de todo o tráfego civil e, em muitos casos, de outras unidades militares. A Polícia Militar, MP, patrulhava o percurso, com ordens de atirar para impedir qualquer tentativa de furar o bloqueio ou roubar suprimentos. A Bola Vermelha era a prioridade absoluta, acima de qualquer outra necessidade no teatro de operações. O coração pulsante dessa artéria eram os motoristas. Mais de 75% deles eram soldados afro-americanos, muitos dos quais haviam sido relegados a tarefas de serviço e intendência devido às políticas de segregação. De repente, esses homens se tornaram os heróis silenciosos da campanha, os pilares invisíveis que sustentavam o peso da ofensiva. Eles dirigiam 24 horas por dia, 7 dias por semana, em turnos de exaustão que desafiavam a resistência humana. A fadiga era o inimigo constante. Os caminhões GMC de 2,5 toneladas, apelidados de Jimmys, eram empurrados além de seus limites de engenharia. Eram máquinas que deveriam durar meses, sendo usadas como se fossem descartáveis em semanas. A cada dia, mais de 6.000 caminhões estavam na estrada, formando um fluxo contínuo de aço e borracha. O ruído constante dos motores e o cheiro de gasolina e óleo superaquecido definiram o som da logística da guerra. A terceira frota, sozinha, exigia cerca de 400.000 galões de combustível por dia para manter seu impulso. O Bola Vermelha precisava entregar esse volume e, simultaneamente, construir um estoque de reserva para amortecer qualquer interrupção causada por ataques aéreos, sabotagem ou o colapso mecânico inevitável. O paradoxo da velocidade de Patton era simples. Quanto mais rápido ele ia, mais suprimentos ele precisava para justificar ter ido tão longe. O avanço não era apenas um movimento tático, era um vácuo logístico que precisava ser preenchido incessantemente. Enquanto os caminhões ronronavam pela França, o general Patton mantinha uma pressão implacável sobre seus comandantes de logística. Ele não aceitava desculpas. Ele exigia que o impossível fosse entregue. Sua filosofia era clara:
Se ele parasse para esperar o suprimento chegar, o inimigo teria tempo de se reagrupar, e o alto preço pago pelo avanço cinético seria desperdiçado. Havia uma tensão constante com o quartel-general supremo das Forças Expedicionárias Aliadas, SHAEF. O comandante supremo, general Eisenhower, enfrentava um dilema de alocação. Havia outros frontes importantes, notadamente o avanço do Grupo de Exércitos do Norte, liderado pelo Marechal Montgomery, que também exigia combustível para a ambiciosa Operação Market Garden. A decisão era política e estratégica. Quem receberia a maior parte da gasolina? Patton, em sua arrogância calculada, continuava a avançar, agindo como se o combustível estivesse garantido. Ele forçava a mão de Eisenhower. Ao estar em uma posição tão avançada e perigosa, Patton tornava-se um risco que o comando aliado não podia se dar ao luxo de deixar falhar. A terceira frota era o martelo que estava quebrando a espinha dorsal do eixo, e se o martelo parasse, a guerra se arrastaria por meses adicionais. O Bola Vermelha, portanto, recebeu prioridade máxima. Os motoristas do Bola Vermelha trabalhavam em condições infernais. Dormiam em cabines superaquecidas ou ao lado de seus caminhões. A manutenção era feita de forma rudimentar, muitas vezes em movimento. Pneus furados, eixos quebrados e motores superaquecidos eram a norma. Quando um caminhão quebrava, era empurrado para a vala para não interromper o fluxo incessante. A missão era mais importante que o equipamento. A rota era marcada por postos de reabastecimento improvisados, onde os motoristas trocavam de turno, bebiam café amargo e voltavam à estrada. A escuridão era cortada apenas pelas luzes de blackout dos caminhões e pelo brilho dos faróis dos veículos de escolta. O perigo não vinha apenas do inimigo, mas da própria estrada, um rio de aço que podia inundar e matar pela fadiga. A terceira frota, enquanto isso, avançava sobre o rio Meuse. A travessia do Meuse era vital para o próximo objetivo, a fronteira alemã. Se a logística não pudesse sustentar a cabeça de ponte, a força ficaria exposta a contra-ataques devastadores. Na base de suprimentos, os oficiais logísticos faziam malabarismos com números impossíveis. Eles tinham que desviar suprimentos de outras unidades, recorrer a estoques de emergência e, em alguns casos, até mesmo requisitar suprimentos locais, tudo para manter o ritmo de Patton. A tática estúpida de Patton era uma forma de guerra psicológica reversa aplicada à própria cadeia de suprimentos. Ele não estava esperando que a logística o alcançasse. Ele estava forçando a logística a se reinventar e a se estender ao limite da quebra. No auge da operação, o Bola Vermelha entregava mais de 12.000 toneladas de suprimentos por dia. Era um feito de engenharia humana e militar que superava em muito a capacidade das ferrovias alemãs no auge de sua eficiência. Essa torrente de suprimentos permitiu que a terceira frota não apenas mantivesse sua posição, mas continuasse a pressionar. O avanço de Patton não era mais medido em milhas, mas em dias. Cada dia que ele conseguia manter a velocidade era um dia a menos de resistência organizada do eixo. A logística havia se tornado, pela primeira vez, tão móvel quanto a própria guerra blindada. A campanha de Patton, de agosto a novembro de 1944, foi sustentada quase inteiramente pelo Bola Vermelha. Foi a prova de que a estratégia de Patton, que parecia imprudente aos olhos dos tradicionalistas, era, na verdade, uma forma de acelerar a solução logística. Ao cruzar o Meuse e avançar em direção à fronteira alemã, a terceira frota havia esgotado as defesas inimigas e quebrado a vontade de lutar em muitas áreas. O inimigo estava desorientado, incapaz de prever onde o próximo ataque blindado surgiria. A vitória de Patton na França não foi apenas uma vitória de tanques e táticas. Foi uma vitória dos motoristas exaustos, dos mecânicos que trabalhavam sob lanternas e dos planejadores logísticos que desafiaram a tradição. O Bola Vermelha não durou para sempre. Eventualmente, com a liberação de portos importantes como Antuérpia e a reparação das linhas ferroviárias francesas, a necessidade de uma rodovia exclusiva diminuiu. O sistema de transporte de massa retornou às ferrovias que podiam mover volumes maiores com menos esforço humano. Mas a lição permaneceu.
A guerra moderna exigia flexibilidade e a disposição de sacrificar a segurança logística em nome da vantagem estratégica. Patton provou que, ao criar uma crise de suprimentos, ele forçou o sistema a entregar uma solução de escala e velocidade sem precedentes. A tática estúpida de avançar além da capacidade de abastecimento foi, na verdade, a manobra mais inteligente de todas. Ela desorganizou o inimigo e, crucialmente, deu origem à máquina logística que salvou a ofensiva aliada. A Terceira Frota continuou sua marcha, impulsionada pelo sangue e suor e, acima de tudo, pela gasolina, que fluía ininterruptamente pela artéria vital do Bola Vermelha. O general Patton havia vencido a distância. Ele havia vencido a inércia. Ele havia forçado a logística a acompanhar a velocidade da vitória. O fronte da verdade, que exigia uma resposta imediata para sustentar a máquina de guerra, foi respondido com o rugido incessante de 6.000 caminhões. A guerra de movimento, que parecia fadada a parar na exaustão de seus motores, provou ser sustentável, reescrevendo as regras da guerra blindada para sempre. O avanço não pararia mais. O caminho para a Alemanha estava aberto.